No vídeo de hoje eu gostaria de tratar de 4 sintomas dessa espiritualidade idólatra e que podem nos ajudar a identificar essa tendência de substituir Deus por alguma outra coisa, tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa denominação, na nossa igreja, na nossa tradição religiosa. Eu espero que você curta esse vídeo e eu espero que você preste atenção nesses sintomas para ver se você e a sua igreja, as pessoas que te cercam, não estão sendo ameaçadas também por essa doença da espiritualidade idólatra. O primeiro sintoma que eu quero mencionar aqui é o culto à tradição, ou o culto à denominação. Alguém já disse que a tradição é a fé viva de pessoas que já morreram, e o tradicionalismo é a fé morta de pessoas que ainda estão vivas. E é basicamente isso mesmo. O que eu estou chamando aqui de culto à tradição é esse tipo de tradicionalismo. É esse tradicionalismo que faz a gente ser mais leal à nossa tradição, à nossa denominação religiosa, do que à própria palavra de Deus. O segundo sintoma dessa espiritualidade idólatra é o culto à personalidade. É quando a gente coloca pessoas no lugar que deveria ser exclusivamente de Deus na nossa vida. E olha que a gente está vendo isso por aí nos mais variados contextos cristãos, nas mais variadas tradições religiosas. Por exemplo, a gente vê na Igreja Católica o surgimento desses padres superstars que arrastam multidões atrás de si. No ambiente evangélico, o que a gente tem visto é que artistas da música gospel têm sido tratados como verdadeiros ídolos e eles são capazes de levar os seus fãs à histeria durante os shows que eles chamam de culto. No ambiente neopentecostal, por exemplo, o que a gente tem visto é que homens que se dizem pastores, apóstolos, bispos, missionários, eles sequestram escandalosamente a lealdade dos seus rebanhos, dos seus fiéis, a ponto de, se os seus fiéis souberem que Deus os manda numa determinada direção e os seus líderes, os seus gurus espirituais os mandarem em outra direção, eles vão seguir os seus líderes e não vão seguir o Senhor. E por mais que a gente pense que no ambiente conservador, no ambiente reformado, protestante, essa doença não é uma ameaça, ela é sim. Existe muito culto à personalidade também na igreja reformada. Existem muitos jovens seminaristas ou pregadores, por exemplo, que estão muito mais familiarizados aos seus manuais de teologia, escritos pelos seus teólogos e autores prediletos, do que com o próprio texto sagrado. Então a gente consegue perceber que não existe nenhum contexto que está isento desse culto à personalidade. E esse culto à personalidade é sim uma distorção da verdadeira espiritualidade. O terceiro sintoma dessa espiritualidade idólatra é o culto à ideologia. Infelizmente a gente tem visto muitos pastores e líderes no meio cristão, evangélico, no meio protestante e no meio católico também, confundindo suas ideologias prediletas com a própria palavra de Deus. E aí você encontra pessoas que confundem marxismo com cristianismo, que confundem o comunismo pregado por Marx e Engels com o comunitarismo experimentado pelos cristãos no livro de Atos. A gente descobre também pastores que às vezes estão confundindo o liberalismo da direita com a liberdade que as pessoas podem ter em Cristo Jesus. Estão confundindo o culto à democracia com o culto à palavra de Deus. O quarto sintoma que a gente consegue perceber aí em nosso meio de espiritualidade idólatra é a adoção do marketing pessoal como uma estratégia de crescimento de igreja. Infelizmente a gente tem visto muitas coisas do ambiente corporativo sendo adotadas, sendo importadas para a igreja cristã, para a igreja evangélica, para a igreja protestante, para a igreja católica. E a ideia do marketing pessoal e a prática do marketing pessoal também tem sido adotada. As pessoas estão hoje muito mais empenhadas, pelo menos algumas delas, em fazer crescer o seu próprio nome, a sua própria fama, do que glorificar ou santificar o nome de Deus. Existem pessoas que pagam para participar de conferências, de congressos badalados, porque elas querem depois mostrar no seu release como elas participaram de eventos importantes e como elas são, portanto, uma garantia de uma lotação máxima em novas agendas e de um aumento de uma arrecadação quando são elas convidadas para pregar ou para cantar em alguns congressos.
Esses são apenas alguns dos sintomas dessa espiritualidade idólatra que tem adoecido as igrejas e que tem comprometido a devoção dos cristãos, tanto pessoalmente quanto coletivamente. A gente deve se preocupar com isso porque essa espiritualidade idólatra, ela é incapaz de agradar a Deus e ela é incapaz de trazer benefícios eternos para mim e para você.